Boa noite, senhores. Como vão? Tudo tranquilo com vocês? Deixa eu fazer só um negócio aqui. Bem, nós temos o terceiro dia de palestras da agronomia, né? Da semana agronômica, Mulheres no Comando. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores problemas que nós temos na nossa região, né? Que são os nematóides, com o tema Nematóides, o inimigo oculto do produtor, com a Angélica Miyamoto, né? Ela é professora na área de nematóides. Ela passou os dados dela aqui. Ela é engenheira agrônoma formada em 2016, fez mestrado em agronomia em 2018 pela Universidade Estadual de Maringá e é doutoranda em agronomia na área de proteção de plantas pelo programa de pós-graduação em agronomia, o PGA, né, lá da UEM, que eu também fiz tanto mestrado e doutorado lá. Possui experiência na área de fitopatologia e nematologia. Desenvolve pesquisas com ênfase na utilização de plantas antagonistas e no controle alternativo de fitonematóides. Então, com vocês, a nossa palestrante. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje, né, nesse evento comandado por mulheres, né? Então, é uma honra estar aqui, agradeço o convite do professor Júlio, agradeço também a confiança, né, por vocês me convidarem para passar informação para vocês. Então, como o professor Júlio me apresentou, né, eu sou Angélica Miyamoto, engenheira agrônoma e nematologista, professora também na área de fitopatologia, e hoje vou conversar um pouquinho com vocês a respeito dos nematóides, né? Então, por que eu gosto de trazer esse tema, nematóides, inimigo oculto do produtor? Porque muitas vezes o produtor está lá, né, perdendo em produtividade por conta dos nematóides, mas ele não está sabendo que é por conta de nematóides, né? Tá imaginando que é fertilidade do solo e o problema só se agrava, tá bom? Só queria confirmar se vocês estão vendo minha apresentação. Estamos vendo sim sua apresentação, tá? Então, vou dar continuidade aqui, tá? Bom, pessoal, então só para contextualizar e para vocês entenderem quanto que a gente perde em função dos nematóides, são 35 bilhões de reais que nós perdemos na agricultura aqui no Brasil anualmente. E se nós pensarmos então na cultura da soja, são 16 bilhões de reais que nós perdemos por ano. Né? Então, são dados expressivos que nós temos que levar em consideração para deixar de negligenciar, né, o manejo de nematóides. Se você der um Google lá, né, só para ver o que aparece de nematóides, né, quais são as notícias, então olhem lá. Nematóides são responsáveis por perdas de até 40% no algodoeiro. Perdas por nematóide chegam a 10% da soja mundial. Nematóides e ferrugem asiática são os maiores causadores de perda para a soja. Nematóides são responsáveis por perdas de até 30% em canavial. Nematóides, infestações ainda são subestimadas pelos produtores. Então, a gente percebe que o dano causado pelo nematóide, ele não está restrito só à cultura da soja também. Tudo que a gente pensar, né, de cultivo, frutíferas, hortaliças, cana, grandes culturas, todas elas estão sujeitas ao ataque de nematóides. E é esse ponto aqui que a gente tem que levar em consideração, pessoal, não subestimar os danos causados por eles, tá bom? Mas para a gente entender o que são os nematóides. Para começar, eles são os organismos mais numerosos do planeta, quando nós pensamos aí em população, né, e desempenham diversas funções no ambiente. Então, nós temos nematóides que são benéficos para o solo, para a qualidade do solo, nós temos nematóides que são parasitas de animais, e nós temos também aqueles nematóides parasitas de plantas, que nós chamamos de fitonematóides, né, que é o que interessa aqui para nós. Qual que é o habitat dos fitonematóides? Onde eles se reproduzem? Do que eles se alimentam?
Então, os nematóides, por mais que a gente tenha essa percepção de que os nematóides são restritos ao sistema radicular ou a órgãos subterrâneos, né, bulbos, por exemplo, nós temos que ter em mente que também nós temos nematóides que são capazes de parasitar a parte aérea da planta, né? São menos comuns aqui para nós, mas existe também e a gente vê perdas significativas. Outro ponto importante é que alguns nematóides podem sobreviver nas sementes também, né? Principalmente sementes de forrageira. Então, nós temos aí esses habitats, né? Onde que o nematóide pode sobreviver. E aí, nessa apresentação, eu vou focar aqui com vocês na cultura da soja, né? Principalmente no nosso sistema aí soja-milho, que eu acho que é interessante aí para o contexto, tá bom? Então, falando da cultura da soja, os principais nematóides, eu trouxe aqui 4, né? Não quer dizer que sejam só eles, mas são os principais. Nós temos o gênero Meloidogene, que é o nematóide das galhas. Então, esse nematóide, ele causa aí essa hipertrofia e hiperplasia celular, né? Que é esse aumento desordenado da célula, então a gente começa a ter a produção desordenada da célula e também o aumento, né, dessas células. Outro nematóide importante é o nematóide das lesões radiculares, o gênero Pratylencos. Então, esse nematóide, ele causa necrose ali nas raízes, também vai dificultar a absorção de água e nutriente, né? Temos o nematóide de cisto, Heterodera glycinis. Então, esse nematóide forma essa... A gente consegue ver esses pontinhos brancos aqui, né? Que nada mais é que a fêmea desse nematóide aderido na raiz. E nós temos o Rhotilenculus reniformes, que é um nematóide aí mais restrito nas áreas de produtoras de soja, quando a gente teve o cultivo anterior, principalmente do algodão, né? Porque ele é o principal nematóide do algodão. Então, olhando aí num cenário geral, esses seriam os quatro principais nematóides que nós temos na cultura da soja. Quais são os danos que esses nematóides causam para nós? Bom, os nematóides, eles dificultam a absorção de água e nutriente, porque eles se alimentam ali da raiz, né? Acabam impedindo que a planta consiga fazer a condução desses nutrientes e dessa água. Então, o que a gente tem? Plantas de menor porte e, consequentemente, redução de produtividade, né? Além disso, pensando em outras plantas, por exemplo, cenoura, batata, nós acabamos perdendo o valor comercial daquele produto, tá? E os sintomas de nematóides? Então, nós temos aqui as galhas, né, que seria o principal sintoma de um dos principais nematóides. Eu falo que esse aqui é o sintoma mais fácil de observar, porque são essas galhas, esses tumores formados ali na raiz, né? E na parte aérea, a gente observa, né, em caso de meloidogene, né, que é o nematóide das galhas, nós observamos plantas de menor porte, amarelecimento e o que nós chamamos de folha carijó, né, que é uma folha ali com essas manchas amarelas, com essas necroses. Lembrando que a folha carijó também não é um sintoma só de meloidogene, por exemplo, fusarium, em alguns casos também a gente tem a expressão do mesmo sintoma. E lembrando também que o nematóide costuma ocorrer em reboleira, né? Então, nós também vemos aquelas manchas ali em toda a área. No caso de sintomas de Pratylencos, que é nematóide das lesões, o que a gente vê é uma raiz necrosada, justamente porque esse nematóide ele tem o hábito que nós chamamos de migrador. Então, ele penetra na raiz e fica migrando ali, se alimentando. Nesse processo de migração, o nematóide abre portas de entrada para outros patógenos, né? Fungos, bactérias. Então, nós conseguimos ver essa raiz necrótica. Percebam aqui, né, a diferença de uma raiz saudável para uma raiz doente, né? Para uma raiz infectada por nematóide das lesões. Outro ponto desse nematóide é que nós temos aqui a necrose da raiz pivotante, menor crescimento aqui das raízes adjacentes, né, em função desse parasitismo.
Como consequência, nós também vemos plantas de menor porte, redução de produtividade. E por que esses nematóides costumam ocorrer em reboleiras? Porque o nematóide, ele tem uma movimentação, né, em linha reta muito lenta. Então, pensando em linha reta, um nematóide conseguiria se movimentar aí 1 metro por ano, né? Eles ocorrem em reboleira porque é o modo como a gente acaba disseminando eles, né? Por maquinário contaminado, principalmente. Então, ele cai ali naquele local e vai se espalhando em forma de reboleira. Não é regra, nós podemos ter a área generalizada em casos de maior densidade populacional, tá bom? E como que a gente identifica esses nematóides? Bom, eu falei para vocês que nematóide geralmente ocorre em reboleira, é comum amarelecimento de planta, dependendo da espécie, do gênero de nematóide, né? Eu também vejo redução de porte e no caso do meloidógeno eu vejo as galhas. Bom, então é fácil identificar nematóide, né? Na verdade, não, porque nós não temos só esse tipo de nematóide, nós não temos só os formadores de galha, né? E como eu falei para vocês, nem sempre esses sintomas ocorrem em reboleira. Por exemplo, se eu mostro essa foto aqui para vocês, né? Essa foto aqui é da professora Cláudia Arieira, e ela também costuma dar esse exemplo, então acabei roubando a ideia aqui para colocar para vocês, né? O que acontece nessa foto aqui? Se vocês acham uma planta assim no campo e vocês vão diagnosticar lá, bom, é nematóide das galhas, né? Eu tenho aí a formação dos tumores, das galhas, mas quando a gente faz essa avaliação em laboratório, a gente vê uma população mista, né? Então, aí nós temos mais de 80 mil nematóides das galhas e nós temos quase 6 mil nematóides das lesões. Então, a população mista no campo, ela é praticamente regra. É muito difícil a gente encontrar áreas com apenas um nematóide, né? O mais comum é a gente observar sempre a associação de 2 ou mais espécies. E aí que está o problema em identificar no campo. Por isso que é muito importante a gente fazer a identificação correta, né? Principalmente em função dessas populações mistas. Como que eu identifico, né? A identificação correta, pessoal, ela é feita em análise em laboratório. Então, só lá em um laboratório, com uma equipe especializada, eu consigo realmente ter o diagnóstico de qual nematóide está presente na minha área, tá bom? Por isso que a amostragem é um ponto assim crucial para a gente ter sucesso no manejo de nematóides. O manejo de nematóides, ele é composto pelo planejamento. E como que eu vou planejar o meu manejo, meus métodos de controle, se eu não sei com qual nematóide eu estou lidando, não é? Bom, então, quando que a gente deve coletar a amostra de nematóide? Nós temos que pensar assim, pessoal, a época de coleta deve ser feita enquanto eu tenho nematóide, tá? Pensar em coletas na entre-safra, quando eu não tenho a presença de plantas ou tenho a presença de plantas daninhas apenas, ela pode até ser feita, mas ela não vai eliminar a necessidade da gente fazer uma coleta na cultura principal. Tá bom? Então, a melhor época de coleta a gente indica para soja, milho, né? A época do florescimento, né? Até um pouco antes da colheita, porque ali é onde eu vou ter o pico populacional dos nematóides, né? Então, é quando eu vou ter maior densidade populacional, maior atividade. E um ponto muito importante é sempre coletar solo e raiz. Mas por que, se o nematóide parasita só raiz, para que eu vou coletar solo? Porque o nematóide, ele completa seu ciclo de vida no solo e na raiz, certo? Então, ele começa o ciclo de vida ali no solo. Além disso, nós temos modo de parasitismos diferentes. Nós temos aí os nematóides que chamamos de ectoparasitas, que são aqueles que ficam com o corpo todo para fora da raiz. Então, até trago esse exemplinho aqui, né? Eles ficam apenas com o estilete, que é o órgão que eles utilizam para se alimentar. Eles ficam só com esse estilete, que é como se fosse uma agulhinha muito fina, aderida ali na raiz.
Assim como os semi-endoparasitas, eles ficam aqui só com a região cefálica para dentro da raiz. O que acontece? Quando eu tiro essa raiz ali do campo, esses nematóides podem se destacar facilmente e ficarem ali no solo, né? Além disso, a gente tem os endoparasitas, que são aqueles que ficam com o corpo todo dentro da raiz, só que alguns deles são migradores. O que significa isso? Eles têm a capacidade de deixar a raiz quando ela morrer, por exemplo. Então, ele vai estar presente ali no solo, né? Por isso que é importante a gente sempre coletar solo e raiz, porque eu vou ter nematóide tanto no solo quanto na raiz, tá bom? E como que a gente coleta, né? Em áreas grandes, a gente recomenda a divisão em sub-áreas, né, de 1 a 2 hectares. Coletamos aproximadamente 10 subamostras de solo e de raiz, formando, então, uma amostra composta. Quem está acostumado a fazer análise de solo, né, é bem semelhante a amostragem para nematóide. Alguns pontos que a gente deve... Olha lá o professor Júlio mostrando ali, né, um exemplo. Mas o que a gente tem que levar em consideração? Quando nós temos a presença de reboleiras, nós devemos coletar as plantas ao redor das reboleiras, tá? E com plantas sintomáticas. Por que eu não devo coletar no centro da reboleira? Porque é onde eu tenho as plantas mais debilitadas. Então, a gente precisa de raiz viva para fazer a análise. Porque uma raiz morta, ela tem... o nematóide, se for migrador, né, ele pode abandonar a raiz. Bom, a raiz já morreu, ele é um parasita obrigatório, então ele tem essa capacidade de abandonar a raiz. Uma raiz morta não atrai nematóides, né? Então, nós precisamos coletar raízes vivas. No caso da ausência de reboleiras, né, nós recomendamos, então, a coleta em zigue-zague, sempre em plantas sintomáticas, né? Quando eu falo sempre que possível, né? Porque às vezes a gente faz análise também pensando ali numa prevenção, não tenho sintoma, mas quero ver, né, se tem nematóide. Mas no caso de plantas sintomáticas, o ideal é coletar essas plantas com sintomas, tá bom? A coleta deve ser feita ali nas raízes mais novas, né? Então, raízes muito lignificadas é onde a gente vai ter menos nematóide, porque ele precisa fazer uma força mecânica para penetrar a raiz, certo? Então, ele sempre vai preferir aquelas raízes mais novas, aquelas raízes menos lignificadas. Além disso, eu preciso de raiz viva. Então, pessoal, você está sendo repetitiva falando, mas tem que ser. Porque a gente recebe, né, a amostra com quantidade de raiz insuficiente, então o ideal é ter ali uns 50 gramas de raiz, nós vamos usar aproximadamente 10 gramas no laboratório, mas é sempre bom ter uma garantia, né? Então, e também raízes vivas, porque senão a gente acaba não conseguindo quantificar da forma correta, tá bom? E o solo deve ser coletado ali naquele solo da rizosfera, né? Então, o solo ao redor das raízes. Alguns pontos também importantes para a amostragem. Bom, definir ali a época de coleta, que vai ser na época do florescimento, mas está muito seco, não chove faz muito tempo, ou deu um temporal essa semana e o solo está muito úmido. A gente tem que evitar esse tipo de situação. O ideal é que nós tenhamos ali uma umidade que nós chamamos de natural, né? Em torno de 60% da capacidade de campo. Então, pessoal, depois que a gente faz essa coleta, então é importante destacar também não deixar essas amostras ali exposto ao calor excessivo, não deixar essas amostras no frio excessivo, a gente pode armazenar em geladeira, por exemplo, mas a gente não pode congelar. Então, são alguns detalhes que fazem a diferença na hora da gente fazer a determinação da população. Então, esse é um dos fatores limitantes para que o meu manejo de nematóides seja eficiente, tá certo? Quando a gente fala de manejo de nematóides, né, é manejo ou é controle? Quando a gente fala em nematóides, a gente tem que pensar que controle e manejo são dois sinônimos, né? A partir do momento que eu tenho nematóide na minha área,
é praticamente impossível erradicar esse patógeno, né? Então, nunca vou acabar com ele. Diferente, de repente, de um fungo ali de parte aérea, né? Que a gente consegue fazer o controle mais efetivo, o nematóide não tem como erradicar da área. Então, a partir do momento que você tem ele na sua área, você vai ter que conviver com ele. Então, falar controle, muitas vezes a gente pensa em algo que vai eliminar, mas não. Então, controle e manejo, eles andam aí juntos, porque a gente tem que aprender a conviver com eles, né? Aprender a manejar, certo? Então, os fatores limitantes para que o meu manejo seja eficiente. Época de coleta. Então, fazer a coleta ali na época do florescimento, da cultura, né? Não deixar para fazer só na entre-safra ali, só coleta de solo ou plantas daninhas. A minha época de controle, é importante frisar que o nematóide ele é controlado na semeadura ou na entre-safra, tá bom? Depois que a soja estiver semeada, depois que o milho estiver semeado, não tem o que fazer. A gente não tem um produto, por exemplo, né? Semana passada estava conversando com a Caroline Goulart e ela falou assim que hoje em dia tem gente oferecendo controle biológico, bacilos, aplicado em parte aérea para controlar nematóide. Então, isso não existe, né? O nematóide ele é controlado na semeadura ou na entre-safra com uma rotação de culturas, por exemplo, tá? E outro fator que determina é determinar a população. Qual nematóide eu tenho? Quais espécies eu tenho? Quanto eu tenho de cada espécie, tá bom? Então, vamos pensar no manejo de nematóides como um manejo integrado e vamos colocar a amostragem inserida nesse programa, né? Então, não tem como fazer manejo de nematóide sem fazer a amostragem, tá bom? Então, o manejo ele tem que ser sempre integrado, pessoal. Por quê? Uma prática excluída, ela surte muito pouco efeito, tá? Então, é muito difícil eu falar para vocês, usa um produto químico tal que você vai resolver seu problema. Não vai. Então, você tem que colocar na sua cabeça que a partir do momento que tem o problema com nematóide, você tem que ali conciliar mais de um dos métodos. Então, os métodos que a gente tem: exclusão, controle genético, químico, biológico, cultural e alguns outros métodos alternativos que a gente vem estudando, né? Quando falamos de exclusão, a gente tem que pensar em barrar o nematóide, tá? Então, o melhor jeito de controlar nematóide, de manejar nematóide, é impedir que ele entre na nossa área, né? Então, nós temos aí algumas leis quarentenárias, temos que tomar cuidado com certificação de material, quando possível, fazer limpeza de equipamentos, né? Então, o fato da gente ter essa necessidade de alugar equipamento agrícola, isso pode disseminar e levar nematóide para uma área isenta, né? Então, cuidar ali com a disseminação dentro da área e também fazer o manejo de água. Então, barrar a entrada do nematóide seria aí o principal ponto. Mas e depois que eu já tenho nematóide na minha área, o que eu faço, né? O controle genético, ele seria o controle ideal. Bom, ele requer pouca tecnologia por parte do produtor, né? Ele só tem que simplesmente fazer a semeadura daquele material. Mas o problema do controle genético para nematóide é que nós temos, primeiro, poucas fontes de resistência. Pensando nos nematóides sedentários, seria até mais fácil nós termos ali fontes de resistência, porque o nematóide ele não se movimenta depois que ele penetra a raiz. Mas pensando nos nematóides migradores, é muito difícil encontrar em qual ponto eu vou agir, né, para essa resistência. Além disso, os materiais com maior nível de resistência para alguns nematóides, ele tem seu potencial produtivo reduzido. Isso porque o gene da resistência ele é dominante e o gene da produtividade também. Então, quando a gente associa, né, esses dois genes, a gente pode acabar perdendo em produtividade. O que é melhor em relação ao controle genético, né? Na verdade, é você utilizar aquela cultivar que se adapta à sua região. Então, pensando ali em condições de clima, de altitude, né, de solo, aquela cultivar que você sabe que vai bem na sua região, tá? Porque, infelizmente,
Pensando em soja, é muito difícil a gente ter material com uma boa fonte de resistência. Em relação ao químico, né, nós temos aí duas vertentes, nós temos os não fumigantes, que são aqueles que nós chamamos, na verdade, de nematostáticos, né, não nematicidas. Então, eles vão atuar ali no sistema nervoso central do nematóide e o que ele vai fazer é paralisar o patógeno. Então, ele fica paralisado ali enquanto durar o efeito residual do produto. Quanto tempo dura o efeito residual? Vai depender muito do clima da região, se chove menos, se chove mais, né? Mas em torno aí de uns 20 dias. Então, durante esses 20 dias, o nematóide ele vai estar paralisado, né? Então, ele não vai conseguir se movimentar, ele não vai conseguir chegar até a raiz. O que acontece? Muitos deles podem morrer de fome, por exemplo, tá? E muitos deles depois podem voltar à atividade após o efeito residual. Se nós pensarmos em nematicida, né, então um produto químico que mata o nematóide, nós podemos pensar nas abamectinas. Só que também o efeito residual é a mesma coisa, dura aí em torno de 20 dias. O que acontece com o controle químico, né? A planta, quanto mais nova, mais frágil ela é, certo? A qualquer tipo de estresse, incluindo o nematóide. Então, uma planta ali que acabou de ser semeada, que está se estabelecendo no campo, ela fica muito mais vulnerável. O controle químico, ele vai proteger esses 20 primeiros dias aí, a planta tem aquele arranque, então ela se estabelece ali melhor no campo e ela fica mais apta a lutar contra o nematóide depois, tá bom? Então, basicamente, esse é o modo de ação dos produtos químicos. Qual que é o modo de aplicação? A maioria vai em tratamento de semente e alguns também têm recomendação para o suco de plantio. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? O controle de nematóide é na semeadura ou na entre-safra. Então, depois que eu semeei a soja, tem como aplicar um produto químico? Não tem mais, tá bom? E pensando nos biológicos, né, eles podem agir aí de algumas formas, predação, parasitismo, competição, antibiose e até mesmo indução de resistência. Alguns fungos importantes no controle de nematóide, né, a gente destaca aqui a Pocônia, Tricoderma e Pacelomyces, ou Purpurocilium, né? Então, esses fungos, eles são predadores, tanto de ovos quanto de juvenis e fase adultas de alguns nematóides sedentários. Então, o que acontece? Ele acaba formando como se fosse, né, uma armadilha ali para o nematóide, ele não consegue, se for no caso de parasitismo de ovo, o juvenil não consegue eclodir, né, então ele não consegue ir à vida e penetrar a raiz. Se for no caso da predação ali do juvenil, né, que é a forma juvenil de segundo estágio, forma infectiva da maioria dos nematóides, ele não consegue se movimentar até a raiz, tá bom? E aí, um dos carros-chefes, quando falamos de controle biológico para nematóides, é a bactéria Bacillus. Então, algumas espécies de bactéria Bacillus. Qual que é o modo de ação? Então, nós temos aí algumas vertentes, né? Então, modos de ação indireto e direto. O Bacillus, a bactéria Bacillus, ela é uma colonizadora de sistema radicular. Então, ela compete ali com o nematóide em sítio de colonização. O nematóide, ele é atraído pela raiz por meio dos exudatos radiculares. O que é isso, né? São substâncias que a planta libera para atrair não, né? São substâncias que a planta libera que atraem o nematóide. O Bacillus, ele tem a capacidade de mudar esses exudatos radiculares ali na rizosfera. Então, o nematóide, ele fica meio desorientado e não consegue encontrar a raiz. Consequentemente, a gente tem uma menor taxa de infecção. Ainda, o Bacillus, ele pode agir na indução de resistência das plantas, né? Então, ativar mecanismos de defesas que estavam ali dormentes. E também ele produz metabólitos tóxicos ao nematóide. Então,
compostos nematicidas. Então, vejam, apesar do bacillus não ser um parasita, né, de nematóide propriamente dito como os fungos, a eficiência dele é bastante interessante porque ele tem vários modos de ação, tá bom? Pensando em manejo cultural, né, seria assim um ponto-chave também para o manejo de nematóides. Pensando que a gente tem que eliminar plantas daninhas, né, que a maioria delas são suscetíveis à maioria dos nematóides. Então, eliminar plantas daninhas, plantas tiguera e utilizar ali no sistema de rotação de culturas plantas resistentes, plantas antagonistas ou plantas armadilhas. Mas o que significa isso, né? Uma planta resistente é aquela que o nematóide não consegue se desenvolver, ele não consegue completar seu ciclo de vida de forma eficiente. Então, ele se reproduz menos, né? A gente chama de fator de reprodução. Quantas vezes esse nematóide se reproduz na área? Uma planta resistente é aquela que tem fator de reprodução menor que 1. Então, o nematóide não consegue se reproduzir nenhuma vez, tá? Pensando na soja, que reproduz 30, 40 vezes o nematóide, né? Plantas antagonistas, que são aquelas que produzem algum tipo de substância que é tóxica ao nematóide. E plantas armadilhas, que são aquelas que atraem o nematóide para o interior delas e inibem que ele complete o ciclo de vida, tá bom? Quando a gente fala de rotação de culturas, o ideal seria a gente escolher plantas que pudesse disponibilizar ali uma boa cobertura de solo, né, para a gente ter uma incorporação interessante também de matéria orgânica, de matéria verde, tá bom? A crotalária, ela é disparada, assim, uma das plantas mais estudadas e mais recomendadas para o manejo de nematóides. Então, quem já teve aí algum problema com nematóide, provavelmente já ouviu falar da crotalária, né? A crotalária spectabilis, ela é a mais recomendada porque ela é resistente a todos esses nematóides que eu falei para vocês, nematóide das galhas, das lesões, de cisto, rotilênculos. Qual que é o ponto aqui da crotalária, né? Qual que é o modo de ação dela? Ela é resistente, antagonista e armadilha. Então, ela é uma planta que atrai o nematóide, mas ele não consegue completar seu ciclo de vida ali nela. E, além disso, ela pode produzir ali alguns compostos que são tóxicos para o nematóide, tá bom? Então, eu posso utilizar qualquer crotalária. Esse também é um ponto bem importante para a gente destacar. Até algum tempo atrás, a gente achava que, sim, a maioria das crotalárias eram indicadas para todos os nematóides, né? Mas o que a gente anda percebendo aí na literatura é que crotalária juncia tem uma variação entre populações de nematóide das galhas e das lesões. O que é variação de população, né? O nematóide que eu tenho aqui no Paraná, ele é adaptado para as condições do Paraná, de clima, de solo. O mesmo nematóide das galhas que eu tenho no Cerrado é adaptado para as condições do Cerrado. Então, eles podem ter agressividade diferente, eles podem ter ali algum ponto na composição genética que alteram essa agressividade. Então, algumas populações realmente não se multiplicam em crotalária juncia e algumas populações são capazes de se multiplicar em crotalária juncia. Então, esse é um ponto importante para se destacar. A crotalária ocroleuca, ela tem problema com algumas raças de nematóide de cisto. Então, a variabilidade genética do nematóide de cisto, ela é muito alta. Daí a gente tem que tomar cuidado com qual raça eu estou lidando, certo? Em relação ao milheto, né, os que a gente mais indica é milheto ADR 300 e 500, destacando o ADR 300. Então, tem bastante resultado para pratilencos, que é nematóide das lesões, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com o meloidógene, né, que é o nematóide das galhas. Alguns relatos na literatura mostram resistência do ADR 300 ao nematóide das galhas, mas muito deles também mostram suscetibilidade. E aí a gente fica nessa saia justa mais uma vez, né? Já que eu falei para vocês que
o mais comum é a gente ter população mista, né? Pensando, então, em culturas que a gente pode ter uma rentabilidade também, né? Não só pensando na rotação de culturas com uma planta de cobertura, porque muitas vezes é difícil o produtor querer de plantar ali uma cultura economicamente viável para plantar crotalária, por exemplo, né? Uma opção de cultura de inverno é a aveia. Então, a aveia é a preta, geralmente a aveia preta é indicada para manejo de pratilencos, que é nematóide das lesões, e a aveia branca, recomendada para nematóide de galha, né? Nematóide, o gênero meloidógeno, tá bom? Mas aí, para a escolha da aveia, realmente a gente tem que ver qual nematóide eu tenho na área e ver ali quais híbridos, quais cultivares estão disponíveis no mercado e são recomendadas para cada população. Pensando no trigo, o trigo ele não é propriamente dito um redutor de nematóide, né? Um redutor de população de nematóide. Mas ele tem aí algumas vantagens. A primeira é que ele dá um retorno econômico interessante para o produtor, pensando ali na cultura de inverno, tá? Outro ponto é que o trigo ele vai no inverno. No inverno é quando a atividade metabólica do nematóide está reduzida, então o nematóide gosta de temperaturas mais altas, né? Como a atividade dele já está reduzida, o que acontece? A cultura do trigo vai ali e acaba ajudando, né? A atividade dele não está como na cultura da soja. Além disso, a gente tem, sim, alguns materiais que mostram alguma resistência para nematóide de lesão e de galha, né? E outro ponto importante é a palhada que o trigo disponibiliza para o sistema. Se a gente comparar a palhada do trigo e do milho, né, a palhada do trigo ela é muito mais interessante em relação à cobertura de solo. Alguns estudos também mostram que a soja que vem após o trigo pode ganhar em produtividade, né? Então, a gente tem aí essas características importantes do trigo. O que a gente não pode pensar, pessoal, é o seguinte: bom, tenho nematóide, vou colocar o trigo e vou resolver os meus problemas. Infelizmente, não vai ser assim, né? A gente vai ter que pensar num controle biológico associado ou num controle químico da mesma forma. A braquiária também é uma planta interessante para o manejo de nematóides. A braquiária não é hospedeira de nematóide das galhas, mas ela é suscetível para pratilencos braquiúros. Então, por exemplo, se eu tenho uma área ali debilitada em relação à nutrição, em relação à característica física, né? Por exemplo, solos arenosos, solos compactados, a gente tem que pensar na braquiária como benefício que ela leva para o sistema, tá? Então, o sistema radicular da braquiária é extremamente agressivo, né? Que é interessante para solos compactados, por exemplo. A braquiária disponibiliza ali uma boa cobertura, uma boa palhada, disponibilização de matéria orgânica. Então, nesses casos, mesmo que eu tenha a presença de pratilencos, se eu tiver um manejo integrado, a crotalária pode ser, a braquiária pode ser uma opção para eu inserir no meu sistema também, mesmo que eu tenha nematóide das lesões. Vamos pensar, comparar ali a braquiária com o milho, por exemplo. O milho multiplica 17, 20 vezes o nematóide, enquanto a braquiária vai multiplicar ali 5, 7 vezes, né? Então, ainda assim, ela multiplica muito menos que o milho. O que a gente não pode pensar é o seguinte: vou colocar só braquiária que vai dar resultado, né? Aí eu falei para vocês também, né, de destruição de restos vegetais, de plantas daninhas. Então, isso é extremamente importante, deixar a área limpa, porque são hospedeiras alternativas dos nematóides, tá? Quando a gente fala também de manejo cultural, nós destacamos o uso da matéria orgânica, seja proveniente ali da cobertura vegetal que a gente utilizar, seja proveniente de uma cama de aviário, por exemplo. A matéria orgânica é um fator muito interessante no controle de nematóide. Ela tem dois tipos de ação direta e indireta. A ação direta é porque a matéria orgânica pode produzir alguns compostos que são tóxicos ao nematóide, né? Alguns ácidos.
E outro ponto que é a ação indireta, né? É que a matéria orgânica proporciona um ambiente mais favorável para o crescimento de inimigos naturais e também para a planta, certo? O que a gente tem que avaliar pensando em trazer matéria orgânica de fora, né? Esterco, cama de aviário, para a área? Nós temos que avaliar a relação custo-benefício. Bom, esse produtor tem aviário na área, para ele é viável trazer essa cama? Legal. O produtor tem que gastar muito com transporte e logística? Daí acaba não sendo viável, né? E nós temos também o que nós chamamos de controle relativo. A matéria orgânica pode aumentar o volume de sistema radicular, e aí o nematóide tem muito mais alimento, né? E aí a gente tem essa impressão de que o nematóide está multiplicando muito mais, mas é porque eu tenho uma maior área ali eu tenho maior disponibilidade de comida para ele, né? Nós temos também que pensar sempre na matéria orgânica auxiliando ali em toda a biologia do solo, que é um ponto crucial ali para a produtividade, né? E quando eu falo de outros, né, de manejos alternativos, uma das vertentes que vem se destacando aí é a indução de resistência. O que é indução de resistência? Para entender o que é indução, a gente precisa entender primeiro como que uma doença ocorre, né? Toda planta, ela tem um sistema de defesa nato, né? O sistema de defesa basal que nasce com ela. Quando o patógeno ataca, no caso o nematóide, a planta vai se defender. Essa interação é o que vai definir se a doença vai ou não ocorrer. Então, se o nematóide for mais eficiente que a defesa da planta, eu vou ter suscetibilidade, ou seja, eu vou ter doença. Se a planta for mais eficiente, né, se o sistema de defesa da planta for mais eficiente que o parasitismo do nematóide, eu vou ter resistência. Nesse contexto, o que pode ativar a resistência da planta, né? A nutrição pode ajudar ali na indução de resistência, então ativar rotas metabólicas que vão auxiliar nesse sistema de defesa. Então, a indução de resistência ativa mecanismos de defesas latentes da planta. Então, esses mecanismos estão ali dormentes e eles vão ativar, né? Produzindo, então, barreiras físicas, promovendo compostos químicos, né, proteínas, que podem ser tóxicas ao nematóide. Então, alguns nutrientes têm essa capacidade. Alguns micro-organismos, como eu falei para vocês, o bacillus tem a capacidade de induzir resistência, o tricoderma também. Então, vários fatores aí, nós temos também alguns produtos sintéticos que podem auxiliar na indução de resistência, tá bom? E a nutrição também, né? Alguns nutrientes têm essa capacidade. Mas pensando em nutrição, é importante a gente ressaltar aqui que o equilíbrio nutricional, ele é crucial para o desenvolvimento da planta, tá? A gente tem que pensar que a nutrição, ela não é para controlar nematóide. A nutrição é para promover um ambiente ideal para a planta se desenvolver, certo? Tudo que a gente pensa em manejo de solo em relação a adubação, calagem, né? A gente tem que pensar na planta, não no nematóide. Ah, então meu vizinho aplicou tal fertilizante e controlou o nematóide. Pode ser que tenha tido um efeito direto? Pode até ter, mas não é necessariamente que controlou o nematóide. Então, esse fertilizante foi bom para a planta naquela situação, naquele tipo de solo e clima. A planta conseguiu se desenvolver melhor e ficou mais forte para lutar contra o nematóide. É a mesma coisa, gente, né, pessoal? Quando a gente está bem alimentado, não está sofrendo estresse, a gente também fica muito menos suscetível a uma gripe, por exemplo. Então, a gente tem que associar isso aí ao nematóide, né? A acidez do solo influencia? Pode ter influência sim, né? Então, solos mais neutros
favorecem o desenvolvimento de nematóide de cisto, solos mais ácidos de pratilencos, mas não é que eu vou ter que deixar meu solo mais ácido para controlar o nematóide. Não. O que a planta prefere? O que a minha cultura prefere? É solo mais ácido? É solo neutro? Tá? Então, quando falamos em nutrição, a gente tem que direcionar a nutrição para a planta, não para o nematóide, ok? Bom, pessoal, então o que eu tenho que fazer para ter um diagnóstico eficiente e para controlar, manejar, né, nematóides de maneira eficiente? Nós temos que conhecer as técnicas de manejo disponível, então eu tenho que saber que eu tenho disponível o controle cultural, que eu tenho disponível o controle biológico, químico, eu tenho que fazer um planejamento para o manejo integrado. Bom, se eu não fizer coleta e amostragem, não tem como eu planejar o meu manejo. Como que eu vou planejar técnicas para controlar o que eu nem sei o que é? Ah, mas eu vi que tinha galha lá, então é nematóide das galhas. Mas e as populações mistas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ah, mas eu vi que tinha só lesão radicular. Hoje nós temos aí alguns nematóides emergentes, né, na cultura da soja, que é o Scutelonema e também o Helicotylencus. Então, são dois nematóides relativamente novos e que eles estão associados a esse tipo de sintoma também. Então, não posso pensar que, tem lesão, então é só pratilencos, tá? Então, fazer planejamento depende de forma, assim, indiscutível da amostragem de nematóides, tá bom? Então, é importante vocês saírem daqui formados, né, como engenheiros agrônomos, sabendo que quando um produtor tem problema com nematóide, ou ele acha que tem, ele está ali perdendo em produtividade, você tem que recomendar a amostragem antes de recomendar manejo, tá bom? Então, você recomenda ali uma planta de rotação que vai ser eficiente para um nematóide, mas ele tem população mista e aumenta demais a população do outro. Então, você tapou o sol com a peneira, né? Não conseguiu manejar de forma eficiente, tá? E outro ponto interessante é realizar o monitoramento desse manejo, monitoramento da área. Então, a cada 1, 2 anos, fazer de novo a amostragem e ver se realmente você conseguiu reduzir a população do nematóide, tá? Outro ponto é não baixar a guarda, pessoal. Achar que você vai fazer o manejo esse ano e ano que vem você não vai ter mais problema. Não é assim. Infelizmente, é algo mais a longo prazo, né? Ou até mesmo pensar assim, bom, fiz o manejo de nematóides por 3, 4 safras, não tô tendo mais problema com produtividade, não vou mais fazer nenhum tipo de manejo. Daqui 2, 3 anos, aquele seu problema volta, tá? Então, é aquilo que eu falei com vocês lá no comecinho. Vamos aprender a conviver com o nematóide. É possível? É possível. Se a gente tiver aqui a palavrinha-chave, né? O planejamento. Então, isso aqui é extremamente determinante para o sucesso ou não do manejo de nematóides, tá bom? Bom, pessoal, então essa foi a minha apresentação para vocês a respeito, né, dos nematóides, como que a gente faz o manejo. Se a gente fosse falar de forma detalhada de cada ponto, a gente ficaria aqui a noite inteira, mas acho interessante trazer o cenário geral, trazer aqui as ideias e deixar vocês matutarem aí também, né? Gerarem as dúvidas de vocês na cabeça, e daí eu fico aqui disponível para tentar ajudar vocês com as dúvidas, fico à disposição. Também deixo aqui meu contato, né? Se alguém precisar de alguma coisa, quiser algum material, de repente tirar alguma dúvida, fico à disposição, tá bom? Agradeço mais uma vez pelo convite ao professor Júlio e fico disponível aí para a gente discutir um pouquinho a respeito desse assunto, tá? Eu que agradeço a sua presença, né? Agora vamos lá, tem uma saraivada de perguntas, assim, veio tudo de uma vez só agora no final aqui. Aí tive que falar, por isso que eu demorei um pouquinho. Vamos começar, como eu falei na última, né?
sou coordenador, então eu posso perguntar primeiro. Claro. Aproveitar isso. Olha, uma coisa que eu quero dizer bem clara aqui, 5º ano, 4º ano e 3º ano, até tá aparecendo nas minhas aulas, né, pessoal? Uma coisa que eu gostaria que você desse uma falada pra gente é o seguinte, aqui na nossa região, nós temos principalmente cana-de-açúcar e laranja. Tá? Você tem uma ideia de quais poderiam ser utilizados? Se tem algum manejo específico para isso ou não? Ó, pensando em cana, né, que é uma cultura que fica muito tempo no campo, se a gente tem a presença de nematóides, então a gente tem que pensar, vamos pensar assim do começo, né? Quando eu vou renovar meu canavial, seria um momento de fazer controle de nematóides. Com o que eu faço controle? Pode ser com um controle biológico, por exemplo, que é extremamente eficiente, né? Pensando na cana que a gente tem mais problemas lá com pratilencos, seria interessante um bacillus, seria interessante também a pocônia, por exemplo. Depois que o canavial já está estabelecido, né? Existem até alguns produtos que são recomendados ali na aplicação, no solo, né? Mas igual eu falei para vocês, a melhor época de controlar nematóide é a hora que a gente está iniciando a cultura, tá? No caso dos citros, que é uma frutífera, né? Fica ainda mais complicado, porque geralmente a gente vê os sintomas depois que a planta já se desenvolveu, certo? Bom, então aí muitas vezes eu nem sei, quando eu estou fazendo ali o início do plantio, das mudas e tal, eu nem sei que tem nematóide, né? Então a gente também tem que procurar ali algum produto biológico, temos bacilos, né, recomendados também, e seria mais ou menos essa forma de controle. Pensando em culturas que ficam no campo por mais tempo, né, frutíferas, cana, nós acabamos, nem cana nem tanto, né, mas frutíferas. O controle de nematóide tem que ser feito dessa forma, após o estabelecimento da cultura mesmo, né? E não é tão fácil, né? Na verdade, grandes culturas já não é fácil, imagina as frutíferas. Mas então nós recomendamos aí o controle biológico, que seria o mais interessante para esse tipo de cultura, tá bom? Uma coisa que você falou aí, né, na questão de análise, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz aula com a professora Cláudia Arieira, espero que ela esteja aqui nos assistindo, né? Aí eu peguei, né? Fazia lá junto com o Júnior lá para tirar o meloidógeno. Gente, sim, eu não conseguia tirar um meloidógeno. A fêmea, né? Eu desisti. Eu desisti. É um trabalho. E tirava um atrás do outro. Nossa Senhora, aquilo me deixava bravo. Tem que ter uma certa paciência para conseguir, né? A gente tira a fêmea, né? Para fazer a identificação, né? De qual espécie que é, se é javânica, se é incógnita. Mas realmente, pessoal, lidar com nematóide é um trabalhinho assim. Tem que ter paciência, alguma vocação, alguma habilidade, né? Uhum. Uma outra coisa que você falou de trigo, inverno. Que inverno? Não teve inverno esse ano. Isso pode ocasionar maior problema com nematóide? Pode, com esse inverno, entre aspas, que nós tivemos? Pode, porque é o seguinte, o nematóide, igual eu falei, né, aqui na nossa região, por exemplo, ele prefere climas mais quentes, né, então ele prefere temperaturas mais quentes. Ele reduz a atividade metabólica dele em condições de temperaturas mais baixas. Igual você falou, que temperatura mais baixa, né? Além de poder prejudicar a cultura do trigo, né? Pode sim influenciar na reprodução do nematóide. Então, é mais um ponto, né? A minha região é indicado plantar trigo, então tem que pensar nisso aí também, tá? Mas pode influenciar sim, pensando na atividade metabólica do nematóide. Aí nós tivemos um aluno que ele colocou de forma anônima, então ele não se identificou. Ele falou do Terbufos, né? Daí passou no comercial Counter 150. Eu fiz questão de abrir o formulário dele na ADAPAR. Né? Ele já começa o seguinte: ele é um organofosforado.
ele só tem licença para amendoim, algodão, banana, cana-de-açúcar, café, feijão e milho. Soja Aham, aqui no Paraná não pode usar. E tem período de carência. Você já aham. ouviu falar desse produto ou não? Qual que é o princípio ativo dele que você falou? É... Terbufós, é um organofosforado. Aham. Bom, os organos fosforados, assim, é porque geralmente eu não trabalho muito com produto químico, então às vezes eu não guardo o nome comercial, que não é o mais comum pra gente, né? Falando dos nematicidas mais comuns pra gente, Rugby, Avicta, né? Então, às vezes eu não gravo os nomes. Mas os organos fosforados, eles têm aquilo que eu falei para vocês. O modo de ação dos organos fosforados, daí não importa a marca, não importa para qual cultura, o modo de ação é nematostático. Então, eles vão ali paralisar o nematóide por algum tempo, enquanto durar o efeito residual, 20 dias no máximo. Depois, alguns nematóides acabam morrendo de fome, alguns voltam à atividade. Então, é recomendado para o milho. Quero usar no milho, posso usar? Pode. Mas ele sozinho realmente não vai segurar ali só naqueles primeiros dias, a sua cultura vai se estabelecer melhor, mas ele não vai ter aquela característica de reduzir população de nematóide, que é o que a gente busca no manejo, né? Tô falando que o manejo químico ele é ruim? Não, não, de forma alguma, né? Mas ele tem que ser inserido ali junto com outro método de controle, tá? Mas esse vai ser o modo de ação, independente da cultura e independente do nematóide. Bem, deixa eu pegar aqui mais uma outra pergunta. Agora começamos, né, teve mais um anônimo que ele colocou o seguinte: tem um tipo de amendoim que no meio, que eu acho que o nematóide ataca, não consegue sair e morre. Se tem algum tipo de nematóide no De amendoim, amendoim, tem um amendoim aham. que pode atacar algum nematóide e se ele sair, ele não consegue sair e morre. É como se fosse uma isca, né? Ah, tá. O amendoim para controlar o nematóide, né? Isso, amendoim como isca. Ó, eu não conheço nenhum material de amendoim como isca. O que eu conheço é amendoim suscetível ao nematóide das galhas, né? Então, assim, na casca do amendoim a gente vê várias pipoquinhas, né? Várias nodulações. Então, eu não conheço material para controlar nematóide, não, tá? Posso até dar uma pesquisada, mas eu acredito que não tem esse tipo de modo de ação que você falou, uma isca, né, para atrair, como é a crotalária, por exemplo, né? Então, eu acredito que não, tá? O Leonardo Lima, ele mandou uma pergunta na hora que você estava falando sobre matéria orgânica, Aham. tá? Aí até ele escreveu embaixo assim, e ela já respondeu. Mas pelo que eu estou notando, você respondeu uma parte somente. Ele Tá. coloca o seguinte: boa noite. Aumentar a matéria orgânica no solo pode ajudar ao controle do nematóide helicotilencos? E eu coloco junto com a pergunta dele o seguinte: você falou da questão de plantas daninhas, mas e se a minha área for de plantio direto? O que o plantio direto influencia nos nematóides? Sobre a matéria orgânica para helicotilencos. Como eu falei para vocês, o helicotilencos é um nematóide emergente aí na cultura da soja, né? Primeiro, a gente não tem muito estudo, né? É um nematóide difícil de trabalhar, então a gente não tem muitas conclusões. Mas como que a gente tem que pensar, pessoal? A matéria orgânica, ela auxilia em toda a estruturação do solo e ela auxilia no desenvolvimento da planta, certo? Do mesmo modo que ela controla ali uma diversidade muito grande de nematóides, das galhas, pratilencos, ela pode sim ter um efeito direto ao helicotilencos, né? Aumentando inimigos naturais, produzindo ácidos tóxicos para o nematóide. Mas, além disso, o ponto principal é assim: independente do nematóide que eu tiver, quanto mais minha planta tiver sadia e bem nutrida, mais ela vai estar apta a lutar contra o nematóide, não importa qual. Então, pensando na matéria orgânica, disponibilizando ali nutrientes para a planta, proporcionando um solo, uma microbiota
mais abundante para o desenvolvimento da planta, sim, a matéria orgânica pode auxiliar, com certeza, o manejo desse nematóide, tá? E em relação ao plantio direto, qual que é a influência, né? Bom, o plantio direto, qual que é a utopia, né? Que o plantio direto tenha uma área com uma cobertura de palhada abundante, que eu tenha o mínimo revolvimento do solo, então eu vou ter cobertura, eu vou preservar a matéria orgânica, eu vou preservar a umidade. É o que acontece no nosso cenário hoje? Infelizmente não é, né? Então a gente vê uma palhadinha assim, uma palhadinha de milho aqui, outra ali. Então a gente vê aquele solo muitas vezes descoberto, a gente tem áreas compactadas, né? Como que isso influencia nos nematóides? Primeiro que a nossa sucessão soja-milho, aumenta a população de nematóide. Tanto nematóide das galhas, das lesões, o próprio Helicotylencos, tanto a soja quanto o milho é suscetível ao nematóide. Eu tenho soja-milho por quantos meses na minha área? 8 meses, 8, 9 meses. Quanto tempo o nematóide fica sem alimento? Muito pouco tempo, né? Aquela cobertura de solo que o milho deixa é suficiente para me fornecer matéria orgânica, cobertura do solo? Muitas vezes não é, tá? Eu tô falando para vocês, bom, então o nosso plantio direto acaba com isso, vamos fazer revolvimento de solo? Não é isso. Mas a gente tem que entender que o plantio direto funcionaria melhor se a gente tivesse rotação de culturas. E não é o que a gente faz sucessão sempre, né? Então, isso influencia, sim, pro crescimento exponencial do nematóide, tá? Então, para a gente ter um sistema de plantio direto eficiente, a gente teria que ter cobertura verde, né? Uma planta que nos dê um retorno de palhada interessante, principalmente inserir o sistema de rotação ali na área, tá bom? Então, é dessa forma. O sistema de plantio direto atual com soja-milho aumenta a população de nematóides? Com certeza aumenta, tá? Aí temos aqui a pergunta do Wesley Santana, do 4º ano, o homem da trofobiose. A rotação com braquiária associada ao uso de produtos biológicos, aproveitando sua boa cobertura de solo e manutenção da umidade, seria uma boa alternativa, pensando na redução da quantidade de nematóides na cultura principal? E ele já deixa uma outra pergunta. Qual que é o custo da análise e os principais laboratórios aqui da nossa região? Então, sim, o uso da braquiária associado ao controle biológico é excelente, porque aquilo que eu falei para vocês, né? Vamos supor que eu tenha pratilencos na área. A crotalar, a braquiária, ela não vai reduzir ali ao máximo a população de nematóide, porque ela tem um nível de suscetibilidade. Mas tudo que ela traz de benefício para o solo, cobertura de solo, que é excelente, né? Exploração do sistema radicular, disponibilização de matéria orgânica. Então, ela prepara ali a caminha para a soja, por exemplo. E, ao mesmo tempo, juntando com o controle biológico, eu estou tendo o efeito direto sobre o nematóide. Então, sim, essa associação é muito interessante, tá? Pensando ainda, já pegando o gancho, né? Se eu faço o biológico na planta de rotação, ou na soja, ou no milho ou na soja. Se você tiver disponibilidade de fazer os dois, se não tiver, melhor que faça só na soja, então, né? Mas se puder fazer, é mais interessante. E a respeito de custo de análise, né? Não tem como eu falar do Paraná inteiro e nem do Brasil inteiro, né? Porque eu não conheço os preços, mas gira em torno de uns R$150, né? Alguns mais, alguns menos. Uma análise completa, solo, raiz, identificação e quantificação, tá? Quais são os principais laboratórios da região? Então, aqui em Maringá, nós temos a AgriSolum, né, que é o laboratório onde eu faço as análises. Lá em Campo Mourão, nós temos a Aquasolos. Então, são esses dois principais que me vêm aqui na cabeça na nossa região, né, Maringá e Campo Mourão.
né? Maringá próximo aí de Paranavaí, então acho que seria viável o envio das amostras. Mas nós temos aí diversos laboratórios, né, com profissionais qualificados, tá bom? O Alex pergunta o seguinte: qual o gênero que causa maior dano, o Pratilencos ou o Meloidógene na nossa região? Na nossa região, na verdade, é uma associação dos dois, né? De Pratilencos e de Meloidógene, tá bom? Qual que causa mais dano? Isso é difícil de responder porque depende de vários fatores, pessoal. Se eu tenho uma área com 100 meloidógene em uma planta de soja e com 3 pratilencos, é claro que o meloidógene vai causar mais dano. Se eu tiver o inverso, é claro que pratilencos, certo? Então, na verdade, é uma associação dos dois, tá? O pratilencos, ele tem a característica de ser um pouco mais agressivo porque ele lesiona a raiz, né? E abre porta de entrada para outros nematóides. Então, também tem esse ponto. Pensando numa área, né, de solo mais arenoso, o pratilencos ele é favorecido. Pensando num solo mais argiloso, o meloidógene é favorecido. Mas não tem um que causa maior dano ou menor dano. Vai depender de quanto nematóide eu tenho e de como a minha área está sendo manejada, tá bom? O Alan Sérgio Castro: alguns solos são mais suscetíveis à infestação por nematóides? Nosso solo aqui é pouco suscetível, nosso solo aqui da região. Todo solo é ideal para o desenvolvimento de algum nematóide, tá? Então, tem solo, tem planta, tem nematóide. Mas é o que eu falei para vocês. Geralmente, solos arenosos, problemas maiores com pratilencos e argilosos, maiores problemas com meloidógene. Pensando num solo argiloso por toda a sua característica de fertilidade, né? Se não bem manejado, sim, ele é mais suscetível. Mas não é uma regra, né? Então, tem produtor de soja que produz ali, por exemplo, na região do Arenito Caiuá, faz integração lavoura-pecuária, faz manejo e consegue produzir de forma eficiente. Então, pensando num contexto geral, arenoso, eu teria um pouquinho mais de problema, tá bom? Só deixando um aviso, pessoal, aquele link que eu coloquei lá, ele ia começar a funcionar às 20h30, ou seja, agora ele está funcionando, tá? Temos um outro anônimo que mandou aqui, que ele fala o seguinte: na rotação de cultura com crotalária, no caso Spectrabilis, por exemplo, qual será a eficiência no controle de nematóides na cana-de-açúcar? A gente tem que pensar do controle da crotalária, né? A crotalária, ela vai controlar bem, independente da cultura que vier depois, porque a crotalária é uma planta antagonista e armadilha, né? Então, se eu quiser plantar ali numa área de cana, a eficiência vai ser excelente também, tá? Então, a crotalária, ela tem fator de reprodução 0,5, 0,1, então ela não multiplica nada o nematóide, né? Pelo contrário, ela reduz população significativamente. A Spectabilis é a melhor cultura de rotação. O único ponto que a gente tem que ver é a época de plantio, tá? A crotalária, ela é recomendada, o plantio dela é em outubro, então o ciclo dela coincide mais ou menos, para a gente ter noção, com o da soja, né? Então, a gente teria que plantar ali em outubro, para eu ter para eu não ter falha de germinação, para eu ter um bom fechamento de estande. Se a gente deixa para plantar, sei lá, no inverno, por exemplo, aí já não é tão interessante. A gente não tem fechamento de estande, não tem volume de sistema radicular, não tem volume de matéria fresca, né? Então, na cana seria uma opção sim, desde que você insira na época adequada, tá? Falar isso pro produtor de soja, ele te dá um tiro. Não, daí não dá. Ele te dá um tiro, ao preço que tá, ele te tira da propriedade a tiro. Aí nós temos o Vinícius Cardoso, ele fez 2 perguntas, mas eu vou fazer a primeira e depois eu faço a próxima, tá? No caso da conclusão sobre nematóides, sobre a cultura da soja, pode-se verificar 3 pontos. Isso pode ser o primeiro, a fazer o diagnóstico correto. Segundo, evitar plantas hospedeiras após a soja. Terceiro, fazer o tratamento de sementes.
ou em suco de plantio de soja. Está certa a minha afirmação? Tá certo. Você está pensando num manejo integrado, né? Então, o fato de não ter cultura hospedeira após a soja, isso inclui plantas daninhas, plantas tiguera e, em alguns casos, dependendo da densidade populacional, até o milho, né? Então, seria melhor entrar com uma planta de rotação do que o milho, tá? Em relação a fazer o tratamento de semente, sim, pode ser tratamento de semente, pode ser suco de plantio, tanto biológico quanto químico, né? Vai depender da situação para a gente analisar. E o primeiro passo é realmente certíssimo que ele falou, fazer a amostragem, fazer o monitoramento. Então, o raciocínio tá certo, encaminhando aí para o manejo integrado. O anônimo faz a seguinte pergunta. O amendoim é uma das melhores culturas para controle de nematóides. Nos Estados Unidos, tem sido utilizado com sucesso para a amendoidose incógnita, é imune a essa espécie de nematóides da galha, mas também pode ser recomendado em locais infestados pelo nematóide remiforme. É resistente ao remiforme, fugiu o nome dele aqui. Seu ponto fraco é a suscetibilidade a pratilencos braquiúrios, nematóide que causa lesões. O anônimo mandou isso dali. Concorda com essa Igual afirmação dele? falei para vocês, né? O outro colega perguntou do amendoim, eu nunca trabalhei com amendoim, né? Não é uma cultura que a gente tem muito contato, mas afirmar que o amendoim é resistente ao nematóide, eu não concordo, porque depende do material. Igual ele falou, tem suscetibilidade para nematóide das lesões, e também muitos materiais têm suscetibilidade para nematóide das galhas. Então, essa afirmação aí parece que ele generalizou. Qualquer amendoim é recomendado para nematóide das galhas e só tem problema com de lesão. Não, porque tem alguns materiais que são suscetíveis ao nematóide de galha também, tá? Agora, se você me pede para falar qual material, eu não sei te falar de cabeça, né? Porque não é uma cultura que eu tenho contato diretamente. Mas também, se você tiver, né, interesse em fazer o plantio dessa cultura em uma área com nematóide, em cartilha de recomendações, a gente vê facilmente o que é suscetível ou não. Então, só não concordo com essa afirmação, porque não pode generalizar. Tem alguns materiais de amendoim que são suscetíveis ao nematóide da galha, sim, tá bom? Até o presente momento, a última pergunta, tá? É da nossa professora Tiziana. Ela coloca o seguinte, primeiramente, ela cumprimenta a sua palestra, né, que ela achou excelente. E daí ela coloca a seguinte pergunta: produtos comerciais, os nematicidas biológicos, têm boa resposta, ou seja, controle, manejo, né? É melhor que os químicos tradicionais? Oi, professora, obrigada pelos cumprimentos, né? Agradeço a sua participação. E, bom, minha humilde opinião é que sim, os biológicos têm maior eficiência que os químicos, pensando a longo prazo, tá? Pensando a curto prazo, não. Então, você tem que colocar na balança. O químico, ele ali a curto prazo, né, ele vai proteger de forma muito mais rápida. Você vai conseguir ter ali o visual muito mais rápido, né? Porque ele vai proteger o nematóide e a planta contra o nematóide, ela consegue arrancar bem. O químico, a gente tem que pensar nele a longo prazo. Muitas vezes, na primeira aplicação, a gente não vê tanta eficiência como o químico, mas pensando a longo prazo, sim, tá? Então, pensando no biológico, a gente tem que imaginar assim, eu vou fazer aí umas 3 aplicações para eu começar a estabilizar aqueles micro-organismos no solo. Então, eles são micro-organismos, né? Assim como os nematóides estão expostos a condições ambientais, os agentes de controle biológico também. Não tem como eu aplicar um biológico hoje e comparar com o químico e assim, tirar essa conclusão de qual é melhor, qual é menor. A curto prazo, o químico, a longo prazo, a gente vê esse resultado do biológico, tá? E pensando no biológico também, sempre proporcionar ali um solo adequado para ele se desenvolver. Eu tenho que manter aquela população do químico ali para eu ver também mais efeitos, tá bom?
Então, beleza. Gente, estamos tendo um problema técnico com o formulário de presença. Depois eu peço para os representantes passarem o link para vocês, tá bom? Para quem é aluno aqui da Unifapes, tá? Deixa eu colocar um pouquinho a minha carinha agora, um pouquinho. Vamos inverter aqui. Deixa aqui meu agradecimento, né, para você, Angélica. Foi muito legal aqui a sua palestra. O pessoal gostou muito. E isso fixa o que foi falado ontem pela representante do CREA Mulher. Tá? Hoje nós temos profissionais mulheres na agronomia de alto gabarito, né? Começando pela sua orientadora, né? Que, Sim. Nossa, é uma das gente, ela é uma das melhores nematologistas se vacilar do mundo. Concordo plenamente. Eu não tiro, eu ia falar Brasil, mas é do mundo. Ela é muito boa. Não tem conversa com ela que você consiga pegar no pé dela. Né? Ela é excelente. Né? E daí aquele momento que a gente fala, né? Filho de peixe, peixinho é. Então, meus parabéns pela sua apresentação. Isso mostra, tá, meninas, que vocês têm um bom caminho. Notem, vocês têm fontes de inspiração, né? Hoje, com a Angélica, né? Mostrando aqui para vocês uma área que, vou ser sincero com vocês, é uma das áreas mais difíceis. Lembra? Conversamos muito isso na sala de aula também. Tá? Então, eu deixo aqui meu agradecimento à sua palestra, tá? Já vou dando aqui uma boa noite para todos, colocar você para fazer as suas considerações finais, tá bom? Júlio, eu que agradeço o convite, agradeço a Unifapes, né, toda a coordenação, todo o corpo docente, agradeço os alunos por terem assistido, e agradeço também ao Centro Universitário Ingá, a Uningá, né, que é onde eu ministro aula, então, também por todo o apoio. E, assim, igual você falou, a professora Cláudia, ela é a top de linha da nematologia, então eu fui, graças a Deus, sou ainda muito bem orientada por ela, como profissional, como amiga, então ela é excelente, pessoal, e eu devo tudo a ela, assim, então todo lugar que eu vou, eu agradeço a ela, porque as portas se abrem, porque ela é uma profissional impecável, né, então automaticamente as portas acabam se abrindo para a cria dela, né, então meu agradecimento para ela é eterno. E sobre as mulheres no agro, gente, graças a Deus, né, a gente tem eventos como esse que mostram a importância da gente lutar, porque infelizmente não é todo mundo que abre as portas para as mulheres ainda, né? Principalmente na nossa área. Não é todo mundo que quer vir ver uma mulher falar de agronomia, de agronegócio, de agricultura, porque ela vem maquiadinha, de batom, com anel e brinco, ela não é competente para falar, e pelo contrário, né? Nós somos tão competentes que nós andamos chiques todo dia e ainda viemos aqui passar informação, né? Então, eu parabenizo todas as meninas do curso que estão aí lutando para se formar e eu tenho certeza que vocês terão um futuro brilhante, né? Assim como os meninos também, mas hoje é a vez das meninas, né? Sobre a nematologia, pessoal, um recado principalmente para as meninas, saibam que a nematologia é um ramo da agronomia dominado por mulheres. Então, as maiores pesquisadoras, né, os maiores pesquisadores são mulheres nessa área. Então, realmente, é uma área que a gente tem bastante visibilidade, né, as mulheres têm uma força muito grande e a gente está ali num pedacinho tentando achar nosso lugar, tá? Eu agradeço imensamente ao convite, para mim foi uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui nesse evento. Queria que todas as instituições organizassem eventos como esse, dando realmente visibilidade a nós, né? Agradeço imensamente e falo que estou sempre à disposição no que precisar,
tá? Aos alunos, ao professor Júlio. Então, precisou de qualquer coisa, fico sempre à disposição. E espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí para o conhecimento de vocês, né? A gente, infelizmente, não sabe tudo ainda, mas a gente busca sempre aprimorar o conhecimento, né? A gente vai estudando e aprendendo. Por exemplo, o amendoim, que foi bem questionado, é uma coisa para eu ficar atenta, né? Vamos pesquisar mais sobre, fazer trabalhos, né? Então, é sempre um aprendizado, tá bom? Obrigada por tudo, por toda a atenção e fico sempre à disposição de vocês. E parabéns pela organização do evento. Muito obrigado também pela sua presença. Estou com um cara aqui que está me enchendo aqui os picuá aqui no WhatsApp. Deixa eu mandar um abraço para ele, né? Meu pai, Caetano, está aqui falando, fala oi para mim, então vamos falar um oi para ele também, né? Isso aí. Mas, ó, gente, muito obrigado, tá? Uma boa noite para vocês. E amanhã nós fechamos a semana acadêmica com a cereja do bolo, né? A Maria Iraclésia Araújo, presidente da Sociedade Rural, e um detalhe que eu vou contar para vocês. Eu conheço a vida dessa moça que vai vir amanhã, tá? O tanto que ela batalhou para ser o que ela é hoje. Eu sou testemunha, tá? dessa evolução que a Maria Iraclésia tem. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite.